Meus irmãos, boa tarde. Graça e paz em Cristo Jesus. Vamos meditar na palavra do nosso Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Abra sua Bíblia e a mantenha aberta nesse texto. Nós vamos observar no capítulo 25, os versículos 1 a 13. Lembrando sempre que o contexto anterior e posterior também é de grande importância e nós citaremos também em algumas partes desse sermão aquilo que vem antes e o que vem depois também desses versículos que leremos agora, inicialmente nos quais meditaremos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versículos 1 a 13. Eu passo a fazer a leitura da palavra do Senhor, peço a você que com muita atenção acompanhe aí na sua Bíblia. Assim diz o texto sagrado. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, falemos com o Senhor. Deus, a tua palavra será exposta agora, mais uma vez. E ao longo, ó Pai, dessa exposição, nós pedimos ao Senhor que dispense sobre nós, ou que, como já tem feito ao longo deste culto, continue dispensando sobre nós a sua misericórdia e a sua graça. Abençoe-nos, ó Deus, agora, dando-nos o entendimento necessário para uma vida que seja do teu agrado. Desperta, ó Deus, a nossa consciência, traz quebrantamento, ó Deus, para o nosso coração, traz edificação, ó Pai querido, para a nossa alma, a fim de que a nossa vida seja um reflexo da glória do Senhor nesse mundo. Que a nossa vida, ó Pai, seja uma vida que de fato está de acordo com a vontade do Senhor, de crentes que estão se preparando para o encontro glorioso, tão aguardado com Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, assim nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a promessa da segunda vinda de Cristo, extraindo dos textos expostos aqui ao longo das pregações, implicações práticas para nós cristãos durante o tempo da nossa peregrinação, da nossa jornada como servos de Deus neste mundo. Essa série de mensagens tem o propósito de fortalecer a nossa esperança e nos convocar como igreja para uma vida sensata, justa e piedosa até que Jesus Cristo venha. Tudo isso que eu acabei de dizer está na escala que nós pastores recebemos no início do mês, quando nos preparamos para a exposição bíblica ao longo do mês de abril. Tudo isso está escrito na escala, nos preparando também como pastores para aquilo que nós faremos aqui no púlpito ao longo das exposições bíblicas. Esse texto que temos diante de nós, Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, nós encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo no monte muito conhecido, que é o Monte das Oliveiras, e Jesus está proferindo o seu sermão
profético, e ele começou a proferir ou a pregar esse sermão lá no capítulo de número 24. Por favor, olhe, volte aí uma página ou duas, talvez, na sua Bíblia. No capítulo 24, a partir do versículo 1, o texto diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí depois o verso 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então Jesus agora começa a fazer a exposição nesse sermão profético. Voltando para o capítulo 25, no versículo 1, Mateus nos diz aí que Jesus está falando sobre o reino dos céus. E aqui o nosso Senhor compara o reino dos céus a uma festa de casamento. Esse é o pano de fundo da parábola que será proferida agora por Jesus, do versículo 1 até o versículo de número 13. E nós precisamos entender como é que acontecia o casamento naquele tempo, porque era diferente do que nós vemos hoje na nossa cultura. Naquele contexto, o noivo, acompanhado dos seus amigos, talvez se fosse hoje seriam os padrinhos, eles vão então até a casa da noiva para buscar a noiva, a casa do pai, onde a noiva morava. E eles levavam então em cortejo de volta agora a noiva, acompanhada do noivo, dos seus amigos, para a casa do noivo. A ideia é: o noivo sai do seu lar, acompanhado dos seus amigos, eles vão até a casa do pai da noiva, e a autorização já aconteceu, já há um contrato pré-estabelecido, e agora eles pegam a noiva e levam a noiva até a casa do noivo. A ideia é que agora eles vão formar uma família, eles estão de fato se casando. Mas não é só o noivo que está acompanhado dos seus amigos quando vai buscar a noiva. As amigas da noiva iam até a casa dela também para aguardar com ela a chegada do noivo. Então dava-se início a uma procissão. Essa procissão eles vão sair da casa da noiva, agora o noivo, os seus amigos, a noiva, as suas amigas e todo esse grupo de pessoas vão caminhar de volta até a casa do noivo, onde de fato acontecerá a celebração. Nós temos na parábola, observe aí na sua Bíblia, um grupo de pessoas que são as 10 virgens, que seriam aqui então as amigas da noiva. Nós temos nessa parábola alguns objetos, e são lâmpadas e vasilhas. Aqui no caso específico, as lâmpadas são também as candeias, o que os antigos costumavam chamar de lamparinas, e há uma versão que vai usar essa expressão. Há uma ação sendo descrita aqui, porque as noivas saíram a encontrar-se com o noivo. E um personagem, que é o mais importante aqui, que é o noivo. E às vezes a gente olha para a parábola achando que as personagens mais importantes são as virgens. Na verdade, o personagem mais importante aqui é o noivo. Quando nós entramos no verso de número 2, há uma importante informação aqui a respeito do caráter das virgens, das amigas da noiva. Porque os termos que o Senhor Jesus Cristo, que é quem está contando a parábola, usa aqui, falam exatamente sobre o caráter dessas 10 virgens. O Senhor Jesus Cristo, veja o verso de número 2, ele fala sobre 5 delas sendo nécias. E o que significa esse termo? É um termo pesado. As traduções podem trazer aqui nécias como tolas, ímpias, imprudentes, estúpidas, insensatas. A Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, se refere às nécias como loucas. E a Nova Tradução na linguagem de hoje coloca no lugar de nécias os termos sem juízo. No entanto, há um outro grupo aqui, as outras 5, e elas são chamadas por Jesus, ou identificadas por Jesus em seu caráter como as 5 prudentes. Isso significa que elas são sábias, que elas são sensatas, que elas são inteligentes e que elas estão preparadas para algo que possa acontecer. Por isso é que o termo usado aqui na nossa tradução é prudência. Isso não é novidade nas parábolas que Jesus está contando. Lembre-se, lá no outro sermão que Jesus contou,
que Jesus pregou no Evangelho de Mateus. Nós conhecemos como o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 deste Evangelho. Jesus prega a palavra, ele instrui as pessoas e ele termina o Sermão do Monte no capítulo 7, usando o exemplo de dois construtores, dois pais de família, aqueles que construíram primeiro as suas casas sobre a rocha, e eles são chamados pelo Senhor Jesus naquela parábola de homens prudentes. Mas o outro grupo é chamado por Jesus, ou o pai de família, o construtor, é chamado por Jesus de insensato, de tolo. E por que Jesus se refere a ele dessa maneira? Porque ele construiu a sua casa sobre a areia. Então, quando Jesus, agora, muitos capítulos adiante, prega o sermão e usa essa figura das nécias e das prudentes, o público já estava acostumado com isso. Veja os versos 3 e 4. Aqui agora Jesus vai descrever as atitudes das nécias e as atitudes também das prudentes ao saírem para encontrar o noivo. Os versos 3 e 4 dizem assim: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Jesus já está apontando para um aspecto negativo em relação a essas nécias, imprudentes. No entanto, o verso 4 diz: as prudentes, além das lâmpadas, e veja o aspecto positivo, levaram azeite nas vasilhas. E nós entramos então no verso de número 5, onde agora o noivo é citado mais uma vez. Diz o texto que houve uma demora da parte dele, e por motivos desconhecidos. O texto não explica o porquê dessa demora. A questão é que essa demora causou então uma espera além do que se imaginava, o que fez com que todas as virgens, todas elas, as 10, tanto as nécias quanto as prudentes, adormecessem. Elas pegaram no sono. E nós entramos então nos versos de número 6 e verso 7, que vão dizer assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E o verso 7 vai dizer para nós: então se levantaram as 10, todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas. À meia-noite ouviu-se o chamado. E eis aqui, irmãos, o anúncio que vai gerar na parábola duas reações. E essas reações são alegria e desespero. Esse grito que está descrito para nós no verso de número 6, eis o noivo, saiam agora ao seu encontro, vai gerar essas duas reações. Uma reação é a alegria e a outra reação é o desespero. E eu quero estruturar o sermão apenas nessas duas reações. E a primeira delas que eu quero observar com os irmãos é a reação do desespero. É o aspecto negativo. Verso de número 8 vai dizer assim: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Especialmente a parte final do verso de número 8. As nossas lâmpadas estão se apagando. Essas identificadas pelo Senhor Jesus na parábola como nécias, tolas, imprudentes. Infelizmente, elas protelaram. Deixaram para depois aquilo que já deveria ter sido realizado. No tempo oportuno, elas não se prepararam. Elas não saíram a comprar o material que seria necessário para manter as lâmpadas acesas quando o noivo chegasse. Se Jesus estivesse nos nossos dias contando essa parábola, eu acredito que Jesus não iria usar a figura da lamparina, da lâmpada. Talvez Jesus usasse a ilustração da lanterna, que elas deixaram de comprar pilhas para as suas lanternas. E a gente sabe que a pilha tem um tempo de uso, depois ela já não tem mais carga, e você tem que ter pilha reserva. A ideia aqui é exatamente essa. Aquele óleo não iria queimar para a eternidade. Ele precisava ter algo para continuar, ter algo reserva. Olhe para o texto. O texto não está falando para nós que elas não tinham essa informação, porque certamente elas tinham. Então não foi por ignorância. Certamente elas sabiam do risco de ficarem sem óleo em suas lâmpadas, mas ainda assim elas protelaram, insistiram em arriscar.
E aí nós temos o fator surpresa que aparece exatamente no verso de número 6. E que fator surpresa é esse? À meia-noite. Esse detalhe é muito importante nessa parábola. Está faltando a essas 5 virgens nécias a prudência que é recomendada pelo Senhor Jesus. Volte ao capítulo 24, por favor, nos versículos 43 e 44. Aqui no capítulo 24, no mesmo sermão que Jesus está pregando, nos versículos 43 e 44, o Senhor Jesus Cristo já tinha dito assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, o que ele faria? Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ele não quer ser pego de surpresa, ele está se preparando. E Jesus aplica isso no verso 44, por isso, ficai também vós apercebidos. Fiquem ligados, atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E veja que o texto diz para nós, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Agora volte ao capítulo 25, no verso de número 6. A hora em que essas noivas não esperavam a chegada do noivo, talvez elas adormeceram pensando assim, se ele não chegou até agora, ele só chega amanhã de manhã. Talvez amanhã de manhã a lâmpada já não esteja mais acesa. Dá tempo tranquilamente da gente ir à venda da esquina e comprar azeite, comprar óleo para a lamparina, porque se a festa se estender até a noite, a gente vai estar tranquila. Vamos cair no sono, nós estamos resguardadas. Mas Jesus já tinha alertado lá no texto do capítulo 24, a hora em que não cuidais. E a hora em que elas não cuidavam chegou exatamente à meia-noite. A ação das 5 virgens nécias é comparada ao que Jesus falou sobre o servo mau. Também no capítulo de número 24, volte também ao capítulo 24 mais uma vez, versículos 48 a 51. Veja o que Jesus diz aqui. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, quando? Em dia em que não o espera, e em hora em que não sabe. Veja o fator surpresa também aqui, mais uma vez. E quando o servo, ou o senhor do servo chegar, o que vai acontecer? Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. E qual é o resultado que vai acontecer disso? Ali haverá choro e ranger de dentes. Todas essas aplicações que Jesus está fazendo aqui nessa pregação, ele está dizendo, dia em que não espera e hora em que não sabe. À meia-noite, em hora em que não está se esperando que isso aconteça. Justamente foi essa a hora em que o noivo chegou. E essas noivas, ou essas 5 virgens foram pegas de surpresa. Veja os versos 10 e 11. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E essas expressões aqui são muito importantes. No verso 10, fechou-se a porta. E no verso 11, o clamor para que abrisse a porta, ou abre-nos a porta. Isso é muito significativo, irmãos. E ilustra claramente o sentido da parábola que o Senhor Jesus Cristo está contando. Isso também não é novidade. A Escritura nos diz que antes do dilúvio se derramar sobre os homens ímpios dos dias de Noé, o próprio Deus fechou a porta da arca para Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras e os animais que lá dentro estavam. A porta da arca nos dias de Noé não fechou-se por atitude de Noé. Noé não chegou lá e apertou um botão automático, um controle de portão automático como a gente tem em casa, e a porta se fechou. A Escritura diz em Gênesis capítulo 7, verso 16, que a porta da arca foi fechada pela mão do próprio Deus. E isso está relacionado a esse fator surpresa, mencionado por Jesus nesse sermão. 2 vezes nós fizemos isso e faremos uma 3ª vez. Volte ao capítulo 24, versos 37 a 39. O texto diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé,
assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus Cristo já havia usado essa referência a respeito dos dias de Noé. E agora, quando a porta é fechada e as virgens chegam, o verso de número 11 diz que elas chegam clamando, e clamando até mesmo de maneira respeitosa, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas a porta daquela casa, assim como a porta da arca dos dias de Noé, já estava fechada e agora era tarde demais. E essa porta agora está fechada e significa que para as nécias já não haverá celebração, não haverá casamento, não haverá festa. Pelo contrário, o que resta para elas, segundo o verso de número 12, é a rejeição. Não as conheço. O que resta para elas é o choro e o ranger de dentes, aqui do verso 30, no capítulo 24. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no verso de número 46, vai dizer: o que resta para elas é o castigo eterno. É a condenação eterna. Nós podemos dizer que elas estão sendo condenadas ao castigo eterno, ao inferno eterno, não por falta de amor de Deus, porque o homem vai para o inferno com as suas próprias pernas. Todas elas receberam a oportunidade de terem óleo nas suas lâmpadas. Mas elas foram o quê? Nécias. A culpa não é das prudentes. A culpa não é do noivo. A culpa não é da noiva que deixou de alertar as suas amigas. A culpa é única e exclusivamente delas. O inferno é culpa do homem. E há um autor que diz assim: infelizmente, já será tarde demais. Será muito tarde para estar à procura de azeite quando o Senhor retornar. Os erros que não tiverem sido corrigidos até aquele dia, quando o Senhor voltar, serão irrevogáveis. Em outras palavras, para essas nécias, a oportunidade passou. Passou. E eu ilustro isso aqui citando outra parábola de Jesus, do Evangelho de Lucas, capítulo 16. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 39, Jesus conta a parábola do homem rico e de Lázaro, o mendigo. Diz que o homem rico teve tudo que o seu coração desejou ao longo da sua vida sobre esse mundo. Porém, ele morreu. A morte bateu a sua porta, como baterá para todos nós. E aconteceu que também morreu Lázaro, o mendigo, que vivia na porta daquele homem rico, pedindo por esmola. Quando os dois chegam no destino final, Lázaro está no seio de Abraão. Mas o homem rico, e não é porque ele era rico, mas é porque o coração dele amou a riqueza mais que a Deus, porque a Bíblia não tem a riqueza como pecado. Aquele homem rico agora está condenado ao inferno de sofrimento eterno. E o texto lá vai chamar aquele lugar de lugar de tormento. E ele olha para o ex-mendigo, agora herdeiro da promessa eterna de Deus, e fala assim: pai Abraão, pede a ele para vir trazer uma esponja e molhar a minha boca. Continua arrogante, mesmo estando no inferno. E a palavra é: os que estão aqui não podem passar para onde você está, e os que estão aí não podem vir para cá. Acabou. E ele faz um pedido, se torna piedoso, na hora errada. Fala assim: então faz o seguinte, manda alguém para ir lá na terra e avisar os meus parentes que eles precisam se arrepender. E a resposta é: eles têm Abraão, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Se isso não for suficiente para convencê-los, nada mais será. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que a Escritura é suficiente para condenar o homem e para salvar o homem. Ninguém, irmãos, terá desculpa no dia final, colocando-se diante de Deus e dizer: ó Senhor, eu não sabia. Me dá mais uma chance, que foi no tempo da ignorância. O mundo está conhecendo a palavra de Deus. A família daquele rico teria a oportunidade de ouvir. As nécias tiveram a oportunidade de se preparar, mas o que restou para elas foi sofrimento, tristeza, desespero.
E nós entramos na segunda reação que o texto vai nos mostrar, e para trazer paz ao nosso coração, louvado seja Deus, a segunda reação agora é uma reação de alegria, de júbilo. Veja o verso de número 10, o que vai falar sobre as outras virgens. O verso 10 diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam, veja bem a palavra que aparece agora, apercebidas. Não é a primeira vez que nesse sermão essa palavra aparece. Jesus já usou antes. Apercebidas. Entraram com ele para as bodas. Então, finalmente, fechou-se a porta. Elas estavam apercebidas. Elas estavam atentas. Elas estavam dormindo, como as outras 5, é verdade. Mas o sono delas foi um sono após algo já ter acontecido, porque o verso de número 9 nos leva a entender que houve, da parte das prudentes, todo um preparo anterior. O que elas fizeram no devido tempo? Elas saíram a comprar o azeite. E é curioso, porque o texto vai dizer para nós que além das lâmpadas, elas portavam mais um objeto. Que objeto é esse? Verso 4, as vasilhas, o azeite em reserva, naquela vasilha ou naquelas vasilhas. Há uma tradução que traduz o verso 4, a nova versão transformadora, dizendo assim: mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Elas estavam apercebidas, elas tiveram o bom senso, elas não protelaram. Vamos dormir e amanhã, quando o dia amanhecer, a gente põe o relógio para despertar meia hora antes, dá tempo de ir à vendinha da esquina, do São João, comprar óleo, e está tudo resolvido. Elas fizeram isso antes. E por causa dessa atitude, o texto vai dizer que para elas, para as prudentes, sim, haverá bodas, haverá festa de casamento, celebração, regozijo junto ao casal. A porta se abriu e agora elas vão entrar. Elas receberão o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre aquilo que os servos vão receber, no capítulo aqui, 25. Veja o verso de número 21 e o verso de número 23. O que está reservado para elas? Entra no gozo do teu Senhor. Para elas está reservada a vida eterna, que o verso 46 vai dizer, aqui do capítulo 25, verso 46 diz: e irão estes, os ímpios, as imprudentes, as nécias para o castigo eterno. Porém os justos, os prudentes, as 5 virgens sensatas, elas terão a vida eterna. Para elas, todo o tempo de preparo, de dedicação, de esforço, será recompensado. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vai dizer para os crentes em Cristo Jesus, dizendo assim: irmãos, sejam firmes e abundantes sempre na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aguardem esse Cristo que ressuscitou dentre os mortos voltar, e façam isso com diligência, com esmero, com dedicação. Vocês talvez serão motivo de piada, de chacota, de crítica pesada, de gente ímpia, que não conhece a Deus, mas continuem firmes. Nos dias de Noé, para citá-lo mais uma vez, as pessoas faziam escárnio daquele servo de Deus. Que barco é esse? Para que isso, nesse lugar aqui? Nem chove direito na nossa região. E durante um bom tempo esteve ele, os seus filhos e provavelmente outras pessoas construindo aquele barco. Até que Deus fechou a porta. E a água veio como nunca antes. As pessoas tinham visto tanta água. E levou todas elas, menos Noé e sua casa. Eles se prepararam. Essas virgens aqui também se prepararam. E agora, quando o noivo chega à meia-noite, mesmo que seja um fator surpresa, na hora em que ninguém esperava, elas acordaram, talvez atordoadas, mas está tudo bem. Nós temos óleo aqui reserva, a lâmpada já está se apagando, está aquela chaminha quase que apagando, mas a gente tem mais óleo, está tudo bem. E talvez alguém possa olhar para esse texto e querer olhar para isso aqui e pregar outra coisa que o texto não está falando. Mas pastor, por que elas não dividiram desse óleo com as outras? O texto não é sobre a boa nova, ou sobre a boa ação de dividir azeite, não é isso. O texto está falando de gente que é imprudente e de gente que é prudente. E nós chegamos aqui, irmãos, à conclusão. O noivo, o personagem mais importante da parábola, representa
Cristo. Isso é muito claro aqui. Na parábola anterior, ele foi representado pelo Senhor que confiou seus servos aos seus conservos. Na parábola seguinte, ele será representado pelo homem que confiou seus bens aos seus servos. Está aqui no versículo 14 do capítulo 25. Mas ainda, nesse capítulo, o Senhor Jesus Cristo será retratado na sua segunda vinda, e ele agora é apresentado como filho do homem, no verso de número 31. E no verso de número 34, como rei. O texto está falando para nós que Jesus Cristo é o filho do homem. E que Jesus Cristo é o rei. E por que o verso 34 o apresenta como rei? Porque lá no verso 1 ele está falando sobre o reino dos céus. Há um reino que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que estaria sendo preparado para nós. Evangelho de João, capítulo 14. As 10 virgens representam a igreja à espera do retorno de seu Senhor, o noivo. E aqui é a parte que mais faz o meu coração doer. Porque, incrivelmente, a igreja de Cristo é formada por pessoas prudentes e por pessoas nécias. Isso também não é novidade para aqueles que ouviam sermões de Jesus. Porque no Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 13, Jesus falou sobre a igreja. E ele falou sobre o joio e o trigo, sobre o trigo e o joio, dizendo que eles estão no mesmo lugar, crescendo juntos, mas que eles serão separados na colheita. O joio não pode ser arrancado antes com o trigo, porque corre-se o risco de arrancar também o trigo junto, quando se for tirar o joio. É por isso que há um momento específico para essa colheita acontecer. Aqui Jesus Cristo está partindo do mesmo princípio. Joio e trigo, nécios e prudentes, estão assentados no mesmo templo, quem sabe compartilhando o mesmo banco ou até o mesmo púlpito. Alguns comentaristas acreditam que pode haver aqui um significado simbólico específico para azeite nessa parábola. No contexto bíblico, o principal referente para azeite como símbolo é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver mesmo em vista aqui, essa parábola possivelmente significa que as 5 virgens nécias não tinham o Espírito Santo. Se nós podemos usar a figura do azeite apontando para a ação do Espírito Santo, como no Antigo Testamento se acreditava acontecer. Davi, por exemplo, quando foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel, derramou-se azeite sobre a sua cabeça, simbolizando justamente a unção. Isso também pode estar acontecendo aqui. Verso de número 13, irmãos, vai dizer que há um chamado de Jesus aos verdadeiros crentes, aos prudentes, aqueles que verdadeiramente têm então o Espírito Santo. E esse chamado é para que se preparem, para que vigiem. O capítulo 25, verso 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esse chamado vai acontecer também no capítulo 24, lá no verso de número 42. Deixe-me citar para você as palavras de Sproul, o servo que já está na presença do Senhor na glória eterna dos céus. Mas no comentário que faz desse texto, Sproul diz assim: a mensagem desta parábola é simples. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante à situação descrita. Quando ele, o noivo, vier, as pessoas da igreja ficarão exultantes. Não se assuste. Mas Sproul continua escrevendo: haverá professores de escola bíblica dominical, haverá professores, ou melhor, haverá também presbíteros, diáconos, pastores, missionários, até mesmo dizimistas fiéis e frequentadores da igreja. Infelizmente, muitos deles não terão azeite, isto é, o Espírito. Serão cristãos apenas de nome, não serão aceitos na celebração. É extremamente importante estarmos prontos para a sua vinda, pois, assim como a chegada do noivo, a hora do retorno de nosso Senhor é incerta. Para os nécios, aqueles que não levam a vida com Deus de modo santo,
e infelizmente pensam que podem viver de qualquer maneira, segundo o próprio coração deseja nesse mundo, não considerando o rei do reino, que é Jesus, nem o seu reino, a coisa é séria. Haverá para eles o sentimento que houve para as 5 virgens nécias: desespero, condenação, a negação do noivo: não vos conheço. Por outro lado, para os vigilantes, atentos à palavra de Deus, que estão vivendo em obediência à palavra que o Senhor Jesus Cristo ordenou, entendendo a importância do reino dos céus, haverá para eles alegria incomparável na vida eterna. E louvado seja Deus, pois a doce e bendita companhia do noivo aguarda aqueles que são prudentes, aqueles que estão apercebidos. Meus irmãos, nós pregamos a palavra de Deus e exortamos a igreja a fim de que a negligência das virgens nécias seja evitada e a vigilância das virgens prudentes seja adotada como padrão de vida para você e para mim. Nesse sentido, eu te encorajo a analisar a sua vida agora mesmo. Não espere chegar amanhã de manhã, segunda-feira. Talvez você está acostumado, mesmo que seja feriado amanhã, para aqueles que vão emendar o feriado, que é só na terça-feira, talvez amanhã você vai trabalhar. E você deve estar no seu local de trabalho às 7 da manhã e está acostumado a acordar às 6 da manhã, tomar um banho, tomar um café reforçado e se deslocar durante 10, 15, 20 minutos ao seu trabalho. Não deixe para amanhã acordar meia hora antes, 5:30 da manhã, para falar: pastor, tudo bem que o senhor está pregando agora, mas eu vou sair daqui, eu vou para a pizzaria com a minha família, eu não terei tempo para pensar na volta de Jesus enquanto eu estou comendo aquela pizza deliciosa. Eu posso deixar isso para amanhã? Não. Lembre-se do hino antigo que diz: amanhã pode ser muito tarde. Não deixe isso para depois. O tempo oportuno para comprar azeite para as nossas lâmpadas é agora. E entenda o comprar, e eu não quero ser alegórico aqui de maneira nenhuma, até porque tem outros 4 pastores me ouvindo. Eu não quero ser alegórico aqui, mas o tempo de comprar azeite oportuno para se chegar a Deus em arrependimento é hoje. Nós precisamos aproveitar dessa oportunidade, a fim de que tenhamos uma vida cheia do Espírito, a fim de nos prepararmos para o grande dia de Jesus. Isaías, o profeta, no capítulo 55, versos 1 a 3, diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E mais adiante, neste mesmo capítulo, versos 6 e 7, o Senhor, por boca de Isaías, o seu profeta, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto a porta está aberta, enquanto ele está perto. Deixe o perverso, deixe o nécio, o imprudente, o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Pode até parecer, irmãos, que o Senhor Jesus está mesmo demorando. Aqui, o noivo saiu e não se explicou o motivo da demora. Às vezes parece mesmo que ele está demorando 2000 anos, até agora nada. Mas nós temos uma garantia da sua volta, e essa garantia está na sua palavra. No verso de número 31, ele mesmo diz: quando vier o Filho do homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Nós temos uma certeza: Cristo é fiel, e nenhuma de suas palavras cairá por terra, porque todas elas se cumprem. Nós estamos aguardando isso acontecer. Antes de nós cantarmos o hino final deste sermão, ou deste culto aqui, por favor, leia comigo o texto que está na segunda carta de Pedro. Eu quero terminar lendo esse texto bíblico. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo de número 13.
e que isso sirva de alerta para o coração de todos nós. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao versículo de número 13. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por favor, se você puder, coloque-se de pé. Nós vamos entoar ao Senhor o hino, a chamada final, de número 297, do Inário Novo Cântico. Deus, é tão somente por causa da Tua graça que nós aguardamos esse dia glorioso e maravilhoso chegar. Bendito seja o Teu nome pelos alertas que o Senhor nos dá na Tua palavra. O Senhor está tão interessado no nosso arrependimento, na nossa mudança de vida, na nossa conversão, na transformação do nosso caráter, que o Senhor coloca para nós alertas coloridos, sonoros, vibrantes, que nos fazem tremer, mas que são reais, para que nos lembremos que um dia o Senhor voltará. Pode de fato parecer demorado, como a própria Escritura afirma, mas nós cremos com absoluta certeza que a palavra daquele que não pode mentir se cumprirá, e um dia os céus se abrirão e nós veremos o Filho do Homem voltando com poder e grande glória. Prepara-nos, ó Deus, para esse dia,
nos torne, ó Pai, apercebidos para este dia, com a vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, de consagração, de congregar, de desfrutar da comunhão, de guardar os sacramentos, observando também os meios de graça. Dá-nos, ó Deus, uma vida piedosa, transforma o nosso caráter, opera em nós pelo Espírito Santo do Senhor. Não permita que o azeite falte na nossa vida, jamais. Não permita, ó Deus, que o Teu Espírito seja retirado de nós, como foi de Saul, que passou a ser escravo de Satanás. Tenha misericórdia de nós e nos preserve na Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos vida, ó Pai, na presença do Senhor, de joelhos, humilhados, dependentes do Senhor em todo o tempo. Nos ajude de fato, ó Deus, a fazer o que o Senhor ordenou, vigiar, nos preparar para este dia. Que isso sirva, ó Deus, para todos nós de alerta santo. Começar, ó Deus, pela vida do pecador que está neste púlpito aqui. Como igreja, prepara-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Enquanto é tempo para aqueles, ó Deus, que ainda não se aperceberam pela ação do Teu Espírito, quebrante-lhes o coração, conceda-lhes, ó Pai, o arrependimento para a vida, a conversão sincera, a fim de que hoje mesmo, não para amanhã, não para a semana que vem, não para o mês que vem, mas para agora mesmo, nesse momento, terem os seus corações transformados para uma vida santa diante do Senhor. Abençoe-nos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Povo de Deus, ide em paz. Que o amor dele, nosso eterno Pai, a sua graça mais que abundante que se revelou a nós na pessoa de Jesus, que as ternas consolações e o convencimento do Santo Espírito de Deus estejam conosco aqui e com aqueles que aguardam esse dia glorioso chegar hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.